Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. Bom, meus alunos de filosofia sempre me perguntam, professor, por onde eu começo? O que eu devo ler primeiro? Quais são os autores que eu devo ler em primeiro lugar? E a tendência de todo professor de filosofia é dizer o seguinte: olha, comece pelos primeiros filósofos, por aqueles que inauguraram a filosofia. Geralmente, Platão e Aristóteles são os indicados. E está certo esse conselho? Bom, está certo. É muito melhor você começar ali pelos primeiros e ir evoluindo, né, no entendimento do conhecimento filosófico. Porém, existe um problema. Se você começa lendo diretamente os autores dessa maneira, você não tem o contexto histórico dos autores. Você nunca leu nada, não sabe nada de filosofia. Aí vai e começa a ler Aristóteles, começa a ler Platão. Qual é o contexto deles? Quando eu digo contexto, não apenas o contexto histórico, mas estou falando também do contexto da questão, da discussão, do que o autor está discutindo, qual é o estado da questão que ele está discutindo, o que já falaram antes dele. E nem sempre o próprio autor traz isso, porque o autor ele traz algo como já dado, certo? Ele sabe qual é o contexto, ele sabe o que ele está discutindo, ele sabe quais são os autores contra os quais ele está se levantando, ou a favor dos quais ele está se colocando. Mas nós que estamos lendo a partir daqui, sem saber esse contexto histórico, não temos essas informações. Então, normalmente, quando a pessoa faz isso, ela acaba interpretando muitas coisas que o autor fala com base no seu conhecimento atual, nas suas circunstâncias atuais, e claro que vai interpretar errado. Então, você tem que pensar que o autor, quando escreve, ele tem tudo diante dele. E ele está considerando toda essa realidade, toda essa circunstância histórica, a circunstância das discussões que já existem, o estado da questão, ele está considerando tudo isso para escrever, para pensar, para falar aquilo que ele está refletindo ali na sua cabeça. Nós não. Por isso que, quando eu aconselho sobre como começar a estudar filosofia, eu falo o seguinte: busque, antes de tudo, ter uma visão geral do desenvolvimento do pensamento filosófico. Faça um voo panorâmico primeiro sobre o pensamento filosófico para que você tenha uma visão geral e aí possa começar a estudar. Porque quando você tem uma visão geral, o que acontece? Você tem uma visão dos estados de cada discussão em cada época. Então você vai ter uma visão dos autores e também como eles se encaixam dentro do desenvolvimento histórico da discussão. Por isso que é importante você saber, assim, ter essa noção geral da sequência. Não precisa se aprofundar nos autores, não precisa mergulhar em cada um deles em princípio. Basta você saber o que cada um falou, o que cada um defendeu, e ter uma noção, com isso, tendo essa visão histórica, sobre o que eles estavam falando, contra quem eles estavam se levantando, a favor de quem eles estavam se pondo, entende? E aí, quando você tem essa visão geral, você vai entender o contexto, vai entender o estado da questão, e aí, quando você for ler os autores mesmo, aí você vai entender sobre o que eles estão falando dentro da visão deles, não dentro do seu contexto atual. E aí você vai poder lê-los diretamente com muito mais propriedade, com muito mais entendimento daquilo que eles estão falando. Então é muito interessante você ler a história da filosofia, ter uma visão geral da história da filosofia. É quase como se você acompanhasse o crescimento de um indivíduo. A história também dá para fazer isso, né? Você vai vendo a sequência da história e vai vendo como ela vai se entrelaçando. Mas na filosofia isso é muito mais evidente. Por quê? Porque os autores explicitamente estão discutindo os autores anteriores. Alguns poucos filósofos pensaram assim, meio do zero. Mas normalmente eles estão discutindo questões anteriores, ou estão se levantando contra o período anterior, ou estão se levantando contra o autor anterior, ou estão se levantando contra o estado da questão posta,
né? Às vezes a questão chegou a um nível e ele fala, não, chegaram a essa conclusão, mas essa conclusão está errada por causa disso, disso e disso. Então isso vai acontecendo. E como eles estão discutindo entre eles, mesmo os autores escrevem às vezes sobre autores já falecidos, mas estão discutindo com eles também, como está havendo essa discussão, então há um entrelaçamento muito mais claro, e com isso um desenvolvimento também muito mais evidente. Então a história da filosofia ocidental, especialmente, é uma história assim, que é como se fosse um ente mesmo, isolado, como se fosse um indivíduo que você vai vendo crescer, você vai vendo se desenvolver, você vai vendo se atrapalhar, você vai vendo como se fosse uma pessoa. E isso é muito interessante. Então, repito, por isso que o meu conselho é, quer começar a estudar filosofia? Comece primeiro tendo um panorama geral do desenvolvimento do pensamento filosófico. Em outros vídeos eu vou indicar alguns livros, vou falar sobre eles, por que eu os indico, tá? Mas fica a dica aqui geral. Professor, por onde eu começo estudando filosofia? Eu não sei nada, então comece pelos livros que te deem um panorama geral do desenvolvimento do pensamento filosófico. Se você fizer isso, você vai ter uma visão panorâmica e quando for se debruçar sobre os autores, vai poder entendê-los muito melhor.